Olá, esta é uma aula do curso básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar as máquinas de corrente contínua. Os motores elétricos de corrente contínua possuem diversas aplicações, desde miliwatts até dezenas ou centenas de quilowatts. O motor elétrico de corrente contínua é uma máquina elétrica rotativa que converte a energia elétrica fornecida por uma fonte em corrente contínua em energia mecânica disponibilizada no eixo do motor. Por sua vez, o gerador elétrico de corrente contínua é uma máquina elétrica rotativa que converte a energia mecânica aplicada ao eixo da mesma em energia elétrica disponibilizada nos terminais de conexão na forma de corrente contínua. Então, exemplos de máquinas de corrente contínua são os motores elétricos e os geradores elétricos, ambos em corrente contínua. O princípio de funcionamento do motor e do gerador foram estudados nas aulas anteriores e são relacionados com a força que aparece sobre um condutor quando pelo mesmo circula uma corrente elétrica e este estando imerso em um campo magnético, neste caso o princípio motor, ou então, se houver alteração na posição deste condutor, aparecerá uma corrente induzida, no caso do gerador elétrico. As principais partes de uma máquina de corrente contínua são a parte externa, ou a parte fixa, que é o estator ou o circuito e enrolamento de campo, a parte móvel, que é o rotor, também chamada de armadura ou circuito de armadura, o coletor do tipo comutador e as escovas que fazem a conexão do coletor comutador, que é a parte que gira, com o circuito externo, que é fixo. Então, nestas imagens mostramos as principais partes de uma máquina de corrente contínua e figuras, fotografias mostrando os detalhes, e o aspecto destas principais partes, que são o estator, o rotor, o coletor do tipo comutador e as escovas. O princípio de funcionamento do gerador, então, se baseia no princípio gerador, que foi estudado nas aulas anteriores, e aqui nesta imagem mostra-se a posição, então, de uma espira no interior de um campo magnético gerado por ímãs permanentes, e conforme a posição desta espira, se terá uma tensão induzida, que pode ir de 0 até um valor máximo positivo, passando por 0 novamente, até um valor máximo negativo e voltando a 0. Em uma das imagens tem-se um coletor simples, onde a conexão com o circuito externo, realizada por meio de escovas, é mantida permanente, ou seja, as escovas conectam sempre o mesmo terminal da espira e, portanto, durante metade do período a tensão será positiva naquele terminal e na outra metade será negativa, gerando-se então uma forma de onda senoidal. Por sua vez, se a conexão for feita por meio de um comutador, ou seja, anéis coletores do tipo comutador, então se terá uma tensão retificada. Este circuito também é utilizado para se explicar a retificação
por meio de um coletor do tipo comutador. Normalmente, nos geradores implementados, ou seja, construídos, se utilizam mais enrolamentos para que a tensão induzida, a tensão gerada nos terminais desta máquina, seja mais próxima de uma tensão contínua. Então, aqui mostra-se um circuito com duas bobinas e, neste caso, a tensão já fica mais semelhante a uma tensão contínua. Também se tem imagens de um gerador eólico e de um gerador utilizado para automação industrial, controle de velocidade e assim por diante. Por sua vez, o motor elétrico utiliza então o princípio motor, que ocorre sempre que tivermos uma espira ou um enrolamento no interior de um campo magnético e a corrente circulando então por esta espira provocará na mesma o surgimento de linhas de campo que, interagindo com as linhas de campo do estator, que são os ímãs permanentes neste caso, farão com que apareçam forças que provocam então o deslocamento desta espira. Então, nesta imagem mostra-se 4 posições para a espira, sendo que 2 posições são chamadas de neutras, onde a força resultante é igual a 0, e 2 posições onde se tem a força resultante máxima, neste caso a posição A e a posição C, onde a espira está alinhada com as linhas de campo do estator. Quando ocorre perpendicularidade entre o plano da espira e as linhas de campo do estator, se tem então a posição neutra, onde a força é 0. As principais aplicações dos motores de corrente contínua, como se estudou na aula anterior, são impressoras, limpadores de para-brisa, ou seja, aplicações automotivas, vidros elétricos, fresadoras, robótica, brinquedos, ferramentas elétricas, motores de partida, dentre diversas outras aplicações. Aqui mostram-se imagens de motores de alta potência, motor com ímã permanente, que são geralmente utilizados em brinquedos e aplicações de baixa potência, e motor sem escovas, que são uma tendência para uso industrial em aplicações de potência mais elevada atualmente. O circuito elétrico de um motor de corrente contínua é formado por diversos elementos e dividido em 2 partes principais, que é o circuito de armadura e o circuito de campo. O circuito de campo fica no estator, na parte fixa, e o circuito de armadura fica no rotor, na parte móvel. Então, tem-se nesta figura a tensão de armadura, que é a tensão terminal, ou seja, a tensão nos fios de conexão do circuito de armadura do motor, a corrente de armadura, a resistência de armadura formada pela resistência do enrolamento de armadura, das conexões, das escovas e do comutador, e a indutância de armadura. Por sua vez, tem-se também a tensão induzida, chamada tensão de armadura, ou força eletromotriz induzida, ou força contra-eletromotriz de armadura, tem esses diferentes nomes, que é uma tensão interna na máquina que aparece quando a mesma está em funcionamento. Por sua vez, no circuito de campo, tem-se a resistência de campo, a indutância de campo, tensão de campo e a corrente de campo. No circuito de campo é gerada, então, pela corrente elétrica o fluxo magnético, ou seja, as linhas de campo, que vão, então, serem aplicadas no circuito de armadura, ou vão envolver o circuito de armadura, gerando uma velocidade de rotação, ou seja, uma velocidade angular, e um conjugado sobre o eixo do motor. Então, estes são os principais elementos de um motor de corrente contínua, ou de uma máquina de corrente contínua de maneira geral. Uma análise simplificada, então, para o circuito de armadura, tem-se que a tensão terminal, a tensão nos fios de conexão, é o resultado do produto da corrente de armadura pela resistência de armadura, somada com
a tensão interna de armadura, ou seja, a tensão interna da máquina. Por sua vez, a tensão de armadura, a tensão induzida internamente na máquina, é produto então de uma constante do fluxo magnético vezes a velocidade de rotação. Neste caso, N é a velocidade de rotação. Unindo as duas expressões, tem-se então que a velocidade é o produto de uma constante pela tensão terminal dividida pelo fluxo. Se a resistência interna for pequena, e se puder considerar que o produto da resistência de armadura pela corrente de armadura for aproximadamente zero, então a expressão que dá a velocidade da máquina é a constante K1, que é uma constante interna, multiplicando a tensão terminal aplicada no circuito de armadura dividida pelo fluxo. Lembrando que o fluxo é gerado pela corrente de campo, ou seja, pelo circuito de campo se controla o fluxo e a tensão terminal, então, aplicada no circuito de armadura, permite também controlar a velocidade da máquina. O fluxo, então, é uma constante multiplicando a corrente de campo, e o conjugado é uma outra constante de proporcionalidade do fluxo vezes a corrente de armadura. Então, estas são as principais relações, mas destacando aqui que a velocidade, então, é diretamente proporcional à tensão de armadura dividida pelo fluxo, que é proporcional à corrente de campo. Assim, em virtude destes dois circuitos, pode-se ter diferentes formas de conexão para se ter, então, um motor de corrente contínua. Se pode ter a conexão série, neste caso, o circuito de campo e o circuito de armadura são conectados em série, fazendo com que o motor tenha dois terminais de conexão apenas. O conjugado é uma função quadrática da corrente, tem um conjugado elevado em baixa rotação, a potência é constante e quando não há aplicação de carga no eixo do motor, a velocidade tende a aumentar. Também pode-se conectar os dois enrolamentos em paralelo, e neste caso a velocidade é praticamente constante e ela pode ser alterada modificando-se a tensão de armadura. Novamente, tem-se dois terminais de conexão para o motor. Pode-se ter os circuitos, então, alimentados de maneira independente, assim tem-se um controle maior sobre a máquina, pois se pode controlar a tensão de armadura e se pode controlar a corrente do circuito de campo, fazendo então diferentes combinações para o controle da máquina. A velocidade é praticamente constante e a velocidade pode ser ajustada tanto pela tensão de armadura como pela corrente do circuito de campo. São motores muito utilizados em aplicações de eletrônica de potência para diferentes áreas, por exemplo, na indústria. Também é possível se ter circuitos mistos em que o circuito de campo é dividido, parte dele ligado em paralelo e parte dele ligado em série com o circuito de armadura. Não é uma máquina utilizada geralmente para fins práticos. Para se selecionar um motor de corrente contínua, inicialmente deve-se ter em mente que estes motores têm vantagens e têm desvantagens em relação aos outros motores que estudamos nas aulas anteriores, como os motores de indução, por exemplo, motores universais e assim por diante. Então, as vantagens são que os custos são mais baixos quando se quer operação em 4 quadrantes, ou seja, quando se quer operação como motor, como gerador, girando para um lado e girando para o outro lado. Esta operação em 4 quadrantes será estudada na próxima aula, quando estudaremos os circuitos de acionamento dos motores de corrente contínua. Então, para a operação neste sentido, são motores que têm um custo menor. O ciclo pode ser contínuo, inclusive em baixas rotações, tem alto torque de partida e também em baixas rotações. É fácil controlar a velocidade, alterando, por exemplo, a tensão de armadura.
Os circuitos de acionamento são mais simples, são motores com alta confiabilidade, têm grande flexibilidade para diferentes formas de acionamento e são simples de se utilizar com conversores CCCC. Por sua vez, como desvantagens, para uma mesma potência, o motor de corrente contínua tende a ser mais caro do que o motor de indução, por exemplo, a necessidade de manutenção, pois os mesmos têm escovas, e o coletor, que precisa então ser limpo e as escovas trocadas após o seu desgaste, apresentam arcos e faíscas justamente no circuito comutador, em virtude do contato entre a escova e os anéis do coletor, ocorre aí um faiscamento e a produção então de resíduos tanto do material das escovas como do desgaste também do circuito comutador. Então precisam de manutenção para esta limpeza e para a troca destes elementos e não podem, em geral, exceder tensões aí da ordem de 900 a 1 kV, por exemplo, enquanto motores de indução podem ser para milhares de volts. E precisa de atenção, por exemplo, na partida, quando se tem motores pequenos, em virtude do circuito de conexão interno, ser do tipo série ou paralelo, e, portanto, se ter diferentes conjugados e diferentes comportamentos na partida do motor. Os fatores que influenciam na escolha de um motor de corrente contínua, assim como foi estudado na aula anterior sobre os motores de maneira geral, aqui também servem para os motores de corrente contínua. Então, o grau de proteção, por exemplo, é importante para se identificar o circuito onde este motor pode ser utilizado e o ambiente, principalmente, onde o motor pode ser utilizado do ponto de vista de, por exemplo, gases, poeira, objetos estranhos e assim por diante. O tipo de refrigeração também, o ciclo de carga, então se pode ser com regime intermitente ou não, ou seja, se a carga aplicada ao eixo do motor pode variar constantemente ou deve ser contínua, a classe de temperatura ou classe de isolamento, que define então a temperatura máxima que se pode ter na máquina, a temperatura ambiente e a altitude influencia também na forma como ocorre o aquecimento da máquina e, portanto, na temperatura limite de operação, forma construtiva, posição e formas de conexões da máquina. É lógico que a tensão de operação, corrente e potência mecânica são grandezas elétricas essenciais durante a escolha e seleção de um motor de corrente contínua. Nesta aula, então, estudamos as máquinas de corrente contínua, que são os motores e os geradores de corrente contínua, suas principais partes e o seu princípio de funcionamento, o circuito elétrico equivalente, que é importante para, na próxima aula, estudarmos, então, os circuitos de acionamento dos motores de corrente contínua. Então, agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.